Pop Brasil é uma exposição coletiva que reúne um conjunto de mais de 250 obras de 100 artistas de diversas regiões do país e é uma exposição que revisita os anos 60 e 70 no Brasil, sobretudo com ênfase nas vanguardas de nova figuração, né? Essas vanguardas que recolocam a imagem em questão, essa imagem que já circula pelos meios de comunicação de massa, na publicidade, nos outdoors, numa sociedade de consumo e informação, né? Portanto, são artistas que estão reprocessando essas imagens que já circulam. E aqui a gente tem a presença de algumas coleções, principalmente obras da própria Pinacoteca, do Comodato da Pina com a coleção Roger Wright, que agora comemora 10 anos preservada no museu, e também diálogo com algumas coleções, tanto institucionais como privadas, pontuais. A arte pop começa principalmente na Inglaterra, mas depois ela ganha fôlego e ganha força nos Estados Unidos. E aqui, quando ela chega entre nós, ela ganha características específicas do nosso país. Principalmente porque a arte pop, ela se dedica a olhar para as imagens da indústria e da cultura de massas e, entre nós, essas coisas estão ainda muito no começo, né? Se você pensar que nos anos 60 a TV tem 12, 15 anos de vida só no nosso país. Então, a arte pop no Brasil, ela, para entrar em contato com as massas, ela tem uma relação muito forte com a arte popular e com essa sensação de um atraso de infraestrutura, de indústria que os artistas transformam em solução. A gente está aqui nesse núcleo que chama Astros e Astronautas, que fala basicamente de como as imagens das celebridades, né, são uma operação muito pop. Os artistas olharem para essas imagens que a gente pode dizer de segunda mão e ressignificá-las a partir do trabalho, né? Assim como o Andy Warhol faz, por exemplo, a imagem da Marilyn Monroe, aqui a gente vê o Cláudio Tosi, Rubens Gershman, Maurício Nogueira Lima, fazendo imagens, né, dos Doces Bárbaros, Caetano, Bethânia, Gil, do Roberto Carlos, enfim. Aqui atrás de mim a gente tem, usando o mesmo procedimento, um retrato do Bob Dylan, né, que é um ícone pop da época, e do outro lado a gente tem uma figura que parece um cantor, que está ali com um microfone. E quando a gente olha direitinho para ela e lê o título da obra, a gente sabe que esse homem não é um cantor, não é uma celebridade, mas é o homem que, diante das câmeras, anunciou a chegada do homem à Lua. Na medida que a gente foi levantando essa quantidade enorme de obras, a gente foi identificando alguns assuntos principais, né, que são assuntos muito fortes naquele momento. Então, a gente tem, por exemplo, essa formação de uma indústria cultural que faz pela primeira vez com que os eventos sejam divulgados numa escala de massa. Então, a corrida espacial, a formação de ícones pop, desses rostos que são conhecidos e que traduzem o que seria uma identidade brasileira, né, a formação de um programa nacional. Então a gente organiza um pouco esse início da exposição a partir dessas imagens em profusão. Tem também uma luta política muito forte nesse momento, na medida em que o Brasil está vivendo uma experiência de ditadura civil-militar, então trabalhos que respondem frontalmente a um contexto político, à ditadura, à censura, à perseguição ideológica. A gente tem também um núcleo dedicado ao desejo e à sexualidade. Os anos 60 não só são marcados pelos grandes protestos, né, da grande política, mas também pela micropolítica, a revolução sexual, as experiências lisérgicas, todo o movimento feminista e a luta por um desenvolvimento, por uma autoinvestigação de um desejo que seja mais livre, menos pautado pelas normas. Então a gente faz um passeio por essas grandes discussões daquele momento histórico, buscando com esses diálogos entre as obras tornar isso expresso na exposição, né?
Essa exposição, ela um pouco celebra dois marcos de 65, que agora fazem 60 anos, que foram muito importantes. São duas exposições, uma que chama Opinião 65 e a outra Propostas 65. E nessa exposição, Opinião 65, que é uma exposição que reage rapidamente, né, ao golpe militar, ela está ali um ano depois, os artistas se reúnem para se manifestar. O Hélio Oiticica aparece com esses parangolés e ele é impedido, ele é censurado de entrar na exposição, né? Quem está vestindo esses parangolés nessa época são uns passistas da Mangueira, e essa performance é impedida de acontecer no espaço do museu e acaba acontecendo ali no Vão Livre, né? E isso é muito importante para a época, porque a gente vê justamente, né, como esses signos, né, são manipulados entre, né, a instituição e o artista, e como o artista está tensionando os limites da instituição e assim, né, aproximando a esfera da arte de uma esfera de protesto, de uma esfera política. Essa é a primeira vez que os dois elevadores do Rubens Gerstmann são expostos em conjunto. E isso é bastante significativo, porque esse é um artista que naquele momento, no final dos anos 60, estava buscando responder a um processo de massificação das cidades, né? A gente tem um êxodo rural se ampliando no Brasil, as grandes cidades se tornando de fato metrópoles, São Paulo se tornando uma cidade ainda mais populosa. E alguns desses artistas buscam olhar para essa experiência urbana, né? Que tipo de mudança de comportamento, de mudanças de hábito uma cidade tão populosa como essa impacta, né? E a gente tem esses elevadores que o Rubens Gerstmann, inclusive, chamava de caixas de morar, que falam já desses corpos apertados, desses corpos aglomerados, que vêm para a grande cidade buscando oportunidades, buscando realizar sonhos, mas que também com isso acabam negociando uma certa qualidade de vida, né, nos microapartamentos, enfim. E é muito especial mostrá-los juntos porque um se chama elevador social e o outro se chama elevador de serviço. Então também é uma discussão aqui atravessada por uma demarcação de classe que torna o debate ainda mais interessante. O grande feito dessa exposição, eu acho que é a reunião de uma quantidade expressiva de obras que há muito tempo não são vistas juntas, né? Tem obras aqui de um mesmo artista que só foram vistas juntas nos anos 60, e agora a gente consegue reunir. Isso fala também sobre um momento histórico do Brasil, né? Lá dos anos 60, mas também agora, que é possível fazer, porque a gente tem museus estabelecidos, com coleções estabelecidas, né, tanto particulares quanto públicas, e a gente consegue reunir isso e olhar para esse período de um jeito que a gente não via há muito tempo.